Vatab é um dos guardiões um dos guardiões superiores, né, que trabalha conosco, e ele teve a permissão de trazer um ser de uma outra casa planetária, cujo nome foi colocado Golan, porque é uma linguagem que a gente não consegue diagnosticar e traduzir, então nós vamos chamar de Golan. E antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu gostaria que o próprio Vatab explicasse para nós todos como vai se dar esse processo e esse nosso pequeno bate-papo com esse espírito, com esse ser que nos auxilia aqui na Clínica Holística Joseph Kleber, especificamente na Câmara de Materialização ou de Ectoplasmia, como nós chamamos aqui na Clínica Holística Joseph Kleber. Na verdade, Marcos, é um processo bem próximo, não é exatamente o mesmo, aquilo que o espírito André Luiz chama de transmentação. Neste caso, como o médium não se preparou e não se colocou à disposição exclusivamente para este contato, então se tornou difícil que este espírito extraterrestre pudesse comunicar diretamente. Eu então me interponho entre o médium e este espírito para que eu possa transmitir o pensamento dele o mais fiel possível. Do contrário, se fosse diretamente com o médium o processo, iria ter vários hiatos no pensamento do espírito. Convém dizer que nós, da equipe dos Guardiões, os chamamos de Golan, porque é o nome mais aproximado que encontramos do vocabulário que esse ser traz, porque é um nome impronunciável para o vocabulário da Terra. Então fica mais fácil, uma vez que vocês necessitam de um nome para se referir a uma personalidade, o que para nós às vezes é dispensável. Só antes da gente começar o bate-papo e o Vatab me fez esse esclarecimento, eu lembrei, por ocasião, a semelhança, né, do que aconteceu na ocasião da psicografia do livro Força Eterna do Amor, que foi o primeiro livro ditado pelo espírito de Teresa de Calcutá. E entre Robson e Teresa de Calcutá foi colocada Celina, que fazia bem parecido o que Vatab está fazendo agora entre Golan e o Robson Pinheiro. Bom, Vatab, primeiro agradecer pela gentileza, eu sei que o seu tempo é um tempo escasso, né, em função das questões que você desenvolve. Na verdade, nós que somos profundamente gratos, porque nos faculta a oportunidade de falar um pouco aos nossos agentes do mundo inteiro. Então, como um dos guardiões superiores, né, nesse projeto que nós, pelo menos encarnados aqui, começamos a vislumbrar assim, de uma maneira mais intensa, como é que você tem, o Golan, né, que certamente também vai falar, mas como vocês têm sentido esse movimento que o colegiado tem feito no Brasil e também em algumas partes do mundo? Tem correspondido às expectativas desse projeto? Guarda alguma nuance que a gente ainda não teve condições de perceber? Para nós, se houverem 5 pessoas, no máximo, respondendo ao chamado, já terá ultrapassado as expectativas. E então as expectativas foram ultrapassadas ao perceber que os povos da Terra estão acordando pela necessidade de participarem mais, de interagirem com esse momento de transição que o planeta está passando, mas não uma transição como ocorreram no passado, porque esta é única e é a primeira vez que ocorre no planeta Terra, no histórico do planeta Terra. E por isso tem nos chamado muito a atenção, porque, na verdade, nós não viemos para a Terra em corpos físicos, porque a nossa civilização, há muito, abandonamos as viagens espaciais.
especificamente a nossa civilização, chegamos à conclusão que o desgaste de energia para transpor o espaço intermúndio é muito intenso e não compensaria o desenvolvimento da tecnologia para motores ultraluz, para motores que pudessem transpor o espaço cósmico entre as galáxias, sendo que poderíamos fazer isso apenas pela projeção da nossa consciência e do nosso pensamento, o que para nós economizaria uma energia muito grande. E o que nos chamou a atenção é que nós pesquisamos pelo menos 6 mundos que estão passando pela mesma situação que o planeta Terra está passando. E, no meu caso, com a minha equipe de pesquisadores, nós viemos para a Terra, porque nós temos interesse em entender este momento e a reação dos humanos. Sobretudo, entender por que vocês brigam tanto entre si, porque dizem estar defendendo a mesma causa, mas não conseguem se unir com facilidade em prol dessa causa. E é interessante que aqui descobrimos grupos de pessoas que se dizem boas, que se dizem, vocês chamam de pessoas do bem, mas pessoas que estão interessadas muito mais em fazer prosélitos e seguidores do que em trabalhar por esta causa da transformação da Terra, do esvaziamento das regiões inferiores e da reurbanização do planeta. Parece que algo diferente passa na mentalidade humana que ainda não estamos conseguindo entender, mas nos atraiu muito este momento. E então nos aliamos a vários grupos apenas como observadores e como pesquisadores do que está ocorrendo. Existe um trecho no livro psicografado pelo Robson Pinheiro, que é o livro Aruanda, em que vovó Catarina e o Wallace estão justamente num trabalho de pesquisa, como a semelhança do que você citou nesse instante. E existe um momento em que Catarina fala assim, que não há, o Ângelo Inácio fala assim, poxa, mas a gente veio pesquisar, estamos trabalhando tanto. E aí ela cita assim, meu amigo, mas não há como você partir em campo num trabalho de pesquisa sem se envolver com o trabalho e dar também a sua parcela de contribuição, porque aí você arregimenta um conhecimento transformador. Seria essa também a plataforma onde você, Golan, e a sua equipe, juntamente com o Vatap, se baseiam para desenvolver essa tarefa junto a nós aqui nesse processo de transição? É lógico que, ao contatarmos os dirigentes espirituais do seu mundo, notadamente os guardiões planetários, e este que me serve de intermediário até a mente do médium, nós obtivemos a permissão para nos envolvermos com o grupo de vocês. Mas não há como se envolver sem que possamos trocar experiências. Te assevero que a minha experiência em particular, eu tento entender um pouco tanto da mentalidade humana, da forma que o pensamento, da trilha de pensamento humano, como ela ocorre, tanto quanto da fisiologia humana. Porque ao observar as transições de outros mundos, e isto vocês só observarão daqui a um século ou mais, os corpos físicos de vocês acompanharão ao longo dos séculos as transformações do planeta, se adequando à situação que vocês levaram o planeta de vocês a vivenciar. Ou seja, destruindo a natureza, destruindo a ecologia planetária. Para que o corpo humano sobreviva, ele terá que se adaptar. E aí vem o nosso interesse, o meu em particular, em estudar essa transformação até física e energética do humano terreno. Desta forma, eu me aproximei muito intensamente da reunião que vocês realizam, onde existe uma energia
comparável à mesma que nós utilizamos para transpor os espaços intermúndio. O que ocorre na sua câmara de materialização, no momento em que é estudado esta energia semimaterial, que vocês chamam de ectoplasma, naquele momento ali, abre-se uma brecha dimensional. E eu nem utilizaria esse nome portal, porque infelizmente ele está sendo usado de maneira inadequada por muita gente. Inadequada. Mas abre-se um rasgo dimensional. E naquele momento, aquilo que os seus cientistas classificam como buraco de verme ou buraco de minhoca. Isso é feito através da matéria ectoplásmica, esse rasgo entre as dimensões. Exatamente isto, e numa proporção um pouco maior, que ocorre quando nós transformamos da nossa galáxia para a sua galáxia. Então, é colocada uma quantidade de energia muito intensa. Nós temos centenas dos nossos que preparam esta energia para que possamos conseguir alavancar e dar o salto entre galáxias. E virmos da nossa galáxia para a sua Via Láctea. Uma vez aqui, nós nos materializamos próximo ao centro da galáxia. Nos abastecemos da energia emanada dos sóis ou do Sol central da Via Láctea, que é uma confluência, no caso de vocês, de vários sóis. Abastecidos, então, nos recompomos e outro salto para a periferia, onde vocês se encontram. O processo, por mais diferente ou estranho que pareça para vocês, é o mesmo que ocorre dentro da câmara de materialização, quando o espírito transpõe a dimensão e materializa. E você nota que nesse momento da transposição existe um barulho. Quando a luz astral ela passa do plano astral para o material, ocorrem vários barulhos. E você não sabe nem identificar. É justamente o contato da antimatéria com o contato da matéria que causa este barulho. Isto é o que ocorre quando nós transpomos. E aí achamos sintonia nesta reunião, porque aí nós temos os pacientes de vocês e trocamos a nossa tecnologia com o conhecimento dos espíritos que dirigem vocês. E nós vamos trocando as ideias com eles e o conhecimento na hora de tratar as pessoas. Excepcional, né? Só esclarecendo, gente, que quando ele fala essa câmara de ectoplasmia, é um espaço físico que nós temos aqui na Clínica Holística Joseph Kleber, que é um setor de um núcleo maior que objetiva tratar as pessoas nos seus aspectos físicos, emocionais e espirituais. E esse fenômeno que ele colocou numa proporção menor, né, que ocorre justamente nessas transmutações, nesse movimento entre as dimensões com as espaçonaves e aquela coisa toda, isso ocorre nessa câmara em uma proporção menor, nesse movimento entre os espíritos de uma dimensão para outra, inclusive com a utilização de alguns instrumentos e aparelhos tecnológicos do mundo astral, do mundo espiritual. Como eu não consigo manter a conexão só da minha parte, eu gostaria de agilizar o que mais lhe interessa. Sim. No seu encontro que fará, nós fomos convidados pelo guardião planetário Jamar e Vatab, que pudéssemos agir no ambiente do encontro de alguma maneira. Nós propusemos a eles, e aí vocês descobrem por que vocês contrataram todo um trabalho diferente de iluminação, porque nós não poderíamos ter os mesmos equipamentos que vocês tiveram ano passado. Precisaríamos de algo mais elaborado, porque dentro do equipamento nós estamos acoplando os nossos equipamentos. E precisamos irradiar sobre o público as nossas energias para desacoplar do aparato extrafísico de vocês, que vocês chamam de corpo mental, de corpo energético, emocional,
as placas de energias densas. Então, o que foi começado o ano passado e que não pôde ser terminado, nós faremos mais intensamente. Em cada tela que vocês colocarem, nós teremos dentro dela o nosso aparato. E junto com a luz emanada pelas telas, nós teremos a irradiação dos nossos instrumentos. No teto do ambiente, na parte que as pessoas não veem, entre o que vocês chamam de forro e a parte superior, nós colocaremos 298 equipamentos para irradiar de cima diretamente sobre o corpo mental das pessoas. Junto com isso, equipes, não da nossa, mas convidados por nós, de técnicos, irão trabalhar em cada cadeira do evento. Cada cadeira estará ligada a esses equipamentos. E seria muito bom, mas não extremamente necessário, que assim que as pessoas sentarem na cadeira, elas pudessem gravar a cadeira que sentou e permanecer até o final sentado nas mesmas cadeiras, porque teremos equipamentos ali modulados à frequência vibratória de cada indivíduo. E ao sentar, esse equipamento vai acoplar no cérebro, no paracérebro de vocês e também na coluna vertebral, para aumentar a sensibilidade das pessoas. Vamos começar a fazer um trabalho neste encontro, e vamos, no outro encontro, um ano depois, aprofundar mais. Então, vamos começar a fazer um trabalho em que vai ser atingida a parte física da pessoa. Nós vamos começar a fazer trabalhos que, ao longo de um ano, vai produzir a cura física de várias enfermidades de quem estiver presente, porque o equipamento está sendo montado para isso. Nós teremos uma outra parte, uma sensibilização do seu sistema nervoso, para que possam perceber mais as irradiações dos guardiões superiores e os chamados da esfera extrafísica do planeta Terra para o trabalho. E, sobretudo, na parte mental do corpo mental. A irradiação, enquanto vocês estiverem com essas luzes irradiando das telas, nós trabalharemos diretamente no corpo mental, naquilo que vocês chamam a conexão entre o corpo mental e o cérebro parafísico do seu perispírito, que é o cordão de ouro que liga corpo mental ao corpo perispiritual de vocês. Isso é um trabalho que levaremos 2 a 3 anos a fazer, mas iniciaremos agora, neste ano, fazendo, para que possamos até mesmo descobrir quais dos que estão presentes que poderão auxiliar no processo de transformação da humanidade e quais dentre eles que poderão agir como mensageiros da chamada, ou que vocês chamam de misericórdia divina. Ali será feito exatamente a separação do trigo, não do trigo e do joio, mas do trigo, para saber que este será agente da justiça, este agente da misericórdia. O que precisa fazer? Nós oferecemos aos guardiões, para algo que demandaria de 8 a 10 anos, fazermos isso em 2 ou 3 anos no máximo, para que pudesse agilizar o processo e eles já saberem imediatamente quais que serão agentes da justiça para o projeto de limpeza do umbral, que vocês chamam de umbral, e quais que serão agentes de misericórdia, que vão levar o socorro, que vão levar tudo isso. Mas teríamos que trabalhar nessa amplitude, corpo físico, o corpo espiritual ou emocional e o corpo mental de vocês. Nosso equipamento começou a ser montado desde o mês passado. E só vai ser terminado um dia antes do evento de vocês, que nós vamos conectar aos aparelhos de iluminação e até mesmo de sons. O próprio som que vai ser emitido de música e tudo mais, nós estamos colocando, inserindo ali, para o nosso som ser colocado ali e agir no corpo mental das pessoas de maneira positiva. Esta é a nossa contribuição, uma vez que nós somos pesquisadores e que nós queremos trabalhar em parceria. Mais do que isso, no momento não podemos fazer, devido às limitações de vibrações em que nos encontramos e que vocês se encontram.